Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Esmaga no like, arrebenta a boca do sapato. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2025. Muito obrigado pela audiência. Hoje, sexta-feira, para arrebentar a boca do sapato. Olha, gente, eu uni hoje 2 vídeos para eu fazer uma reação a esses vídeos. Porque tem muita gente que é cara de pau. Cara de pau assim, na lata. Um é o Bolsonaro e o outro é o Hugo Mota. Ambos hoje falaram coisas absurdas. O primeiro, o seu Jair Bolsonaro, querendo livrar a sua linda carinha da cadeia. Querendo mostrar para a população dele, para o gadaiada dele, de que existe uma brecha. Olha só, porque a Lula e a Dilma, sabe, tiveram isso daqui, ou por que eu não posso ter também? Só 2 anos, gente, colocaram 8 anos de inelegibilidade para mim, por quê? E o Hugo Mota falando que o 8 de janeiro não foi nada não, é um vandalismo, só uma coisinha pouca, veinha, aquela situação. Veja o vídeo para você não dizer que eu estou inventando, porque tem coisa que a gente só acredita vendo, e vendo, ainda assim duvida. Que não é brinquedo não. Eu vou reagir ao vídeo dele, vou colocar aqui, eu vou pausando para eu dar as respostas para esse infame. Vamos lá, primeiro eu vou colocar o Jair aqui, olha isso. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Em primeiro lugar, Bolsonaro diz assim, Bolsonaro é contra a lei da ficha limpa. Agora é. Porque é o rabo dele que está na reta. Quando é o rabo dos outros, aí eu acordo, concordo, voto. Vamos votar na lei da ficha limpa, vamos. Por quê? Porque naquele tempo ele estava fora do poder. Naquele tempo ele não tinha cometido esses crimes que ele cometeu. Naquele tempo ele era oposição, ele estava doido para que isso acontecesse. Vamos lá, tem que prender a Dilma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha aí o que está fazendo. Quer dizer, olhar o rabo dos outros é fácil, não é? Pimenta no toba dos outros é refresco. Agora, como é ele, aí ele começa a inventar coisas. E aí olha o que vai dizer. Presta bem atenção. Não é não, Bolsonaro. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa, não é por causa dos outros. É por causa dele. Porque ele sabe que vai ser condenado, não é? Continuando. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Dilma Rousseff foi cassada pelo Congresso, cuja sessão foi conduzida pelo então ministro Lewandowski, do Supremo, e no final resolveram fazer uma gambiarra permitindo que ela pudesse continuar com seus direitos políticos. Então, vamos lá. O Bolsonaro, ele fala o evento, não é? Ele diz o milagre, mas não fala o nome do santo. Em primeiro lugar, o Bolsonaro sabe muito bem que ele, o Bolsonaro e a corja de deputados pilantras tiraram a Dilma Rousseff sem qualquer crime nenhum. Não existe tipificação de crime de pedalada fiscal em canto nenhum. Eles inventaram isso. O Bolsonaro fez, o Lula fez, FHC fez e o próprio Demóstenes Torres também fez, que era aquele, né, relator do caso da Dilma e também outros governadores que foram lá, o governador lá de Goiás na época. Então, sabe, falar que houve um crime é mentira. O que houve é o que todo mundo fazia, pegava dinheiro dos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para pagar Bolsa Família e outras, antes de o dinheiro entrar em caixa, depois iam repor. Isso que eles chamam de pedalada fiscal, que todos fizeram. Eles criaram essa putaria contra a Dilma, perdão da palavra, porque a Dilma estava metendo o cacete com a Polícia Federal liberada para investigar tudo que era malandragem, pilantragem dentro da Petrobras, com diretores ligados a deputados que eram da base de oposição, a deputados como o próprio que deu impeachment dela, né? O Eduardo Cunha, que tinha diretores ligados a ele. E depois o pilantra foi preso. Então ali, este arranjo todo, não foi porque que a Dilma era pilantra. Ao contrário disso, foi porque a Dilma não entrou na pilantragem. Tanto é que no final, foi o Lewandowski que decidiu isso, não.
né? O Lewandowski estava presidindo, mas não era ele que votava. Quem votou isso foram os senadores que votaram isso, porque a cara de pau era tão grande, não é? Que eles disseram, porra, a gente está dando um golpe nela, mas vamos deixar os direitos políticos dela, pelo menos para dar aí uma refrescada. Por quê? Porque eles sabiam que não havia crime nenhum, tanto é que ela foi inocentada em todas as instâncias da justiça brasileira. Então, o caso da Dilma está explicado, um golpe parlamentar que não tinha nada a ver. Os direitos políticos dela foi uma convenção do que o próprio Senado fez. Não foi o Lewandowski que fez ou o Lula que fez. Tá? Só para você ter uma ideia. Vamos lá, prosseguir. Que a pena acessória é inelegibilidade por 8 anos. Ok? Bem, depois também tivemos o caso do Lula. O Lula foi tirado da cadeia por uma decisão do Supremo, porque lá mudaram o entendimento sobre a prisão em segunda instância. O Bolsonaro não diz também que quem colocou o Lula na cadeia foi o mesmo Supremo Tribunal Federal. Porque havia o entendimento de que somente prisão em segunda instância, né, última instância. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, ali ao invés de votar aquilo que era, mudou para prender o Lula. Mudou para prender o Lula. Então, quem acompanha o Critica Brasil sabe que o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a segunda instância mudou para prenderem o Lula. Porque, na época, o seu Moro estava com a corda toda, havia, inclusive, amizade entre o Moro e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso e também o Dias Toffoli, ainda do Luiz Fux, que todos adoravam, não é, a Lava Jato. Então o entendimento era, vamos colocar o Lula na cadeia porque a justiça quer assim, né? Os meandros do mal querem assim. E depois descobriu-se a palhaçada toda. Moro pagava de gente honesta junto com Deltan Dallagnol, mas no fundo estavam querendo receber 2,5 bilhões da Petrobras via, não é, aquela minoria de acionistas americanos que estavam fazendo de tudo para botar a mão na grana, tirar o Lula para que a Petrobras fosse vendida, e aí todo mundo soube disso. Beleza? Então o caso aqui de Moro, todo mundo sabe que foi julgado depois como juiz incompetente, como um juiz parcial, aquele que tem lado. Foi comprovado aí nas falas dele, não é, por celular, em todas as circunstâncias aonde a investigação teve da Polícia Federal, o seu Moro estava com o dedinho dele. E você sabe para onde o Moro foi, depois que colocou o Lula na cadeia, né, Bolsonaro? Foi pro teu colo. Foi transformado no ministro da Justiça teu ministro da Justiça. Ou seja, prendeu o teu adversário, saindo do teu adversário, tu venceu as eleições por conta disso, porque o adversário mais forte não estava, tu ganhou e colocou o Moro de brinde lá. Né? Como se fosse uma recompensa. Você pagou propina para o Moro colocando ele lá dentro. Continuando. Fora da cadeia. Ele continuava inelegível porque tinha uma condenação em terceira instância, que era o STJ. Resolveram então descondená-lo. O que é isso? É absolvê-lo? Não. É fazer que o processo volte à primeira instância. Pois é, mente de novo. Na realidade, todo o processo do Lula foi anulado, porque, em primeiro lugar, quando o Fachin anulou, foi porque o Moro era incompetente para isso. Ele fez toda a armação para ficar com o caso do Lula na mão, porque sabia que ia condená-lo. Isso é que provou todas as conversas dele com a acusação do presidente Lula. Então não venha com essa conversa, porque você mesmo sabe que você colocou o Moro lá, para o Moro, né, ser recompensado pelo que fez. Aliás, tinha até desejo de colocar o Moro no Supremo, só não colocou porque o Moro começou a discutir contigo. Aí você deu um chute na bunda dele. Então a situação do Lula primeiro, era incompetente para julgar. Lula saiu da cadeia. Segundo, quando comprovaram que o Moro fazia por baixo dos panos, por trás das cortinas, aí o Supremo se reuniu e anulou tudo contra o Lula, inclusive as acusações. Ora se eu não tenho acusação contra mim, eu sou culpado? É claro que não existe acusação. Então se não existe acusação, eu sou inocente. Tu fala isso porque tu tá falando pro teu gado, tu tá falando pro teu rebanho, tá se dirigindo para quem gosta de ti, porque eu não te suporto.
Foi o pior dos presidentes da República já visto até hoje. Então, você convence os seus, mas os outros você não convence com essa conversinha, não. Porque no fundo o que tu quer é te livrar da cadeia. Enfrenta a cadeia. O Lula pediu para inventarem lei para ele ficar? O Lula pediu para inventar a lei da ficha limpa? Não. Cabra macho aguentou, pronto. Estou me acusando, eu quero provar que vocês estão errados, provou. Agora você, pelo amor de Deus, vamos lá, prosseguindo. Que deveria ser, segundo o entendimento lá, Brasília, né? E não Curitiba. E assim foi feito. Quando ele foi descondenado, essas... Inocentado, ele não quer dizer porque odeia isso, não é? Odeia isso. Condenações todas, segundo e terceira instância, que... Quando ele diz que ele foi condenado, tantas instâncias, a gente percebe, parece assim que é outro processo. É o mesmo processo que o Moro fez, depois foi a Gabriela Hart, amiga do Moro, todos ligados à Lava Jato, todos ligados a uma conspiração, inclusive internacional, provada depois, que havia um interesse econômico por trás disso. Era 2,5 bilhões que vinha para o bolso desses procuradores, que riam até da morte do netinho do presidente Lula e bagunçavam exatamente com o luto do presidente Lula. Então era gente inimiga dele, que depois foi comprovado. O Tacla Duran veio e disse, olha só, eles cobravam propina, era um bando de picareta. Um bando de picareta. Beleza? Vamos continuar. Faria com que ele continuasse inelegível, foram para o espaço. E ele, então, pôde disputar as eleições. O Lula só pôde disputar a eleição, sabe quando? Depois que você ganhou para presidente. Né? Você ganhou para presidente, 4 anos se passaram, aí o Lula voltou. Não foi 2 anos. O Lula passou 4 anos para se candidatar e passou quase 2 anos na cadeia. Tu não passou nem um dia na cadeia por tudo que tu fez. E foi comprovado que o Moro fez contra o Lula. O mesmo tribunal que condenou o Lula foi o mesmo que absolveu, vendo a sacanagem que fez, vendo que havia sido enganado, vendo que o juiz que o julgou, que o condenou, era pilantra, vagabundo e bandido. Prosseguindo. Então, 2 casos aqui, poderia citar muitos outros. Ele fala só sobre o Lula e Dilma porque são de oposição. Ele não quer falar de outros casos, porque há muitas condenações de muita gente inelegível, que ficou inelegível durante muito tempo. Mas ele não quer falar, ele não quer dizer, não é? Porque o caso dele, ele foi condenado por inelegibilidade, agora ele vai dizer assim, olha só porque eu fiz isso aqui, vamos lá. Que beneficiou Lula e Dilma. A lei não mudou para beneficiar ninguém. A lei mudou. O Lula se tornou elegível porque a justiça comprovou que o cara que julgou ele era ladrão, pilantra, né? Vagabundo, ok? Que agiu de má fé. O Senado Federal deu os direitos políticos para Dilma porque foi uma questão do Senado Federal que não teve nada a ver com a justiça. E em algum momento a lei foi mudada para beneficiar o Lula e a Dilma? Não. Em nenhum momento. A lei da ficha limpa continuou com mesmo os 8 anos. Agora é você que está querendo mudar. Você está querendo, para passar para 2 anos, bonitinho. Jair Bolsonaro, qual o crime? Reunir-se com embaixadores? Após o desfile, ocupar um carro de som e fazer um pronunciamento? Ai, meu Deus do céu. Quem vê assim acha que tu é a Madre Teresa de Calcutá, santa. Ô santa, desce que tu não é santa não. Para. Ai, o que eu fiz? Me reuni com os embaixadores lá. Ora, o cara ameaçou o processo eleitoral. Quem não lembra do Braga Neto mandando um recado dizendo que se não fosse ali, com o voto impresso, não haveria eleição? Bolsonaro pressionando o próprio Congresso. Bolsonaro pressionando militares para dar um golpe de Estado, para querer anular, adiar as eleições, ainda mais atacando as urnas eletrônicas, dizendo que o pleito, né, era imprestável, era corrupto, tudo porque ele temia perder para o Lula, porque a pesquisa dizia que ele ia perder. Por que quando ele foi eleito ele não reclamou da urna? Por que quando ele foi eleito ele não disse assim, não, foi fraude? Por quê? Que só é verdade quando ele ganha, quando ele perde eu acho que vai perder, aí, né, a urna é corrupta? Isso é uma palhaçada sua. Você elevou o tom contra a própria justiça eleitoral, colocando embaixadores usando da estrutura que você tinha com o cargo de presidente para fazer campanha dentro do Palácio do Planalto,
para fazer campanha com dinheiro público, com dinheiro que não era destinado para fazer campanha. Para fazer campanha você tem teus doadores, para fazer campanha você tem ali o próprio partido, não é? O fundo eleitoral, mas não pegar, usar da estrutura do Palácio do Planalto, da estrutura do seu poder para fazer campanha, para fazer merchan e para trazer embaixadores, para colocar dúvidas nas eleições do Brasil e para transmitir uma inverdade sua, uma mentira de que o Brasil, olha, está passando por isso, com medo de ir para a cadeia. Sabe por quê? Porque você sabia tudo que tinha feito. Tentativa de golpe, tentativa de matar os outros, não é? A palhaçada que fez com as vacinas, o tanto de gente que perseguiu, não se faz de santa não, que tu não é santa, tá, pilantrão? Abuso de poder político e abuso de poder econômico? Abuso de poder político e econômico. Quando você usa a estrutura do governo, inclusive, você lembra das passeatas que você fez, não? Lembra das motociatas e das merendas e dos lanches e da gasolina paga com dinheiro público? Você acha interessante 19 milhões utilizados do cartão corporativo para bancar a tua insanidade, a tua festa por aí com os machos? Pelo amor de Deus, né? E outra, eu só fui falar lá, não senhor, você falou no palanque lá, ameaçando as instituições, ameaçando não cumprir a lei, ameaçando, incentivando, não é, as pessoas ao golpe, dando a entender que ia colocar tanque na rua. Você fez isso, para de palhaçada. E o 7 de setembro, quem é que não lembra? Aliás, os próprios bolsonaristas cantando vitória, um monte de caminhão do agronegócio sendo pagos por teus aliados, invadindo Brasília, fazendo o maior auê, aí vem dizer que não fez nada, santa? Ou seja, a lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. E quais são os políticos de direita que estão sendo perseguidos? Me diz, quais são os políticos de direita que perderam os seus direitos políticos por conta de alguma perseguição? Hein? Fala! Não sabe, né? Não fala nenhum. Você sabia que o Luciano Hang está inelegível? Ai, meu Deus, Luciano Hang está inelegível? E por que será que ele está inelegível? Você não sabe, né? Se faz de besta. Aí vão dizer que, não, é só porque ele estava andando por aqui. A justiça sabe muito bem o que o Luciano Hang fez, usando a estrutura, não é, dos seus funcionários. O caso do Luciano Hang é que utilizava a sua loja, o empreendimento dos seus funcionários para que os seus funcionários votassem em você. Era obrigado. Ele oprimia os seus funcionários para isso. É por isso que a justiça decidiu fazer isso. Ao invés de ser preso, decidiu por esta condenação branda até. Está reclamando o quê? Você nunca ficou sabendo que disputou qualquer eleição? Até isso fizeram. Uma medida preventiva, tornando o Luciano Hang, um empresário conhecido por todos vocês, inelegível por 8 anos. Graças a Deus que a lei funciona. O Tribunal Superior funciona. Aliás, não funciona tão bem quanto eu queria. Porque o Malafaia está aí, está solto. O Marco Feliciano está solto. A Carla Zambelli está solta. Aonde é a perseguição? Porque vocês fazem a palhaçada toda. Tentam um golpe de Estado. Cadê os políticos presos? Não estou vendo, quero eles presos. Cadê o Magno Malta? Está soltinho. Pelo amor de Deus. Para que ele então nem sonhasse a disputar uma vaga para o Senado, uma vice-presidente da República ou presidente da República. Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso: perseguir a direita. E cadê os perseguidos da direita? Cadê os perseguidos da direita? Você vai falar do Luciano Hang? Tu tá de brincadeira comigo? O caso do Luciano Hang, todo mundo sabe qual é? Você vai falar dele? É esse teu exemplo? No final, teria vários casos para comentar aqui, como por exemplo, o deputado Francisquini, lá do Paraná. Não vamos ficar por aí. Engraçado, as pessoas cometem seus erros, os seus crimes não querem pagar, né? Quando a justiça vem para cima dele, é perseguição? Ué, não é pimenta no toba dos outros é refresco? E você? O que você acha? Podemos buscar uma mudança na lei da ficha limpa ou não? Eu sou até radical. O ideal seria...
eu sou até radical. O ideal seria anular tudo, né? Agora, nesse momento, você é muito radical. Querendo livrar o Tobinha da cadeia, né, Bolsonaro? Né? Olha isso. Revogar essa lei, que assim não vai perseguir mais ninguém. Ou que assim não vai perseguir mais ninguém. Né? Assim não vai perseguir mais ninguém. Quer dizer, ele dá a entender que somente deputados do partido dele foram condenados. Olha, tem deputados de partido de esquerda, PMDB, PSD, PB, tudo quanto é partido tem gente corrupta e que já se tornaram inelegíveis. Então esse papo do Bolsonaro é papo para boi dormir, é para apagado. Para o gado dizer, é mesmo, olha, essa lei só está servindo para nos perseguir. Sabe o que é o nos perseguir que ele está falando? É só ele. É só ele que ele dá de exemplo. Quem decide se vai eleger ou não, o candidato é você. Tá vendo o que ele está querendo dizer? O candidato pode ser pilantra, pode ser ladrão, pode ser safado, pode ser fascista, nazista. Não importa, é você que decide. Tá vendo? Não, Bolsonaro, existe uma lei. Criminosos, bandidos não participam de eleição. Porque no mundo democrático, amalucado, tem gente que vota até em pilantra. Tá entendendo? Que vota em genocida, que vota em gente que rouba joia, que vota em gente que deseja a morte dos outros, que vota em gente que bagunça com a morte dos outros. Entendeu? Tem gente pra tudo. Não, uma pessoa aqui em Brasília, você sabe de quem eu estou falando. Acho que está aplicado, estamos trabalhando para esse limite, né? Passe de 8 para 2 anos de elegibilidade, aí sim, eu poderia disputar as eleições. Ai, santa! Ai, né? Tudo para não ser preso. Tudo Aliás, me lembrei daquele filme do... como é aquele ator lá? Do Titanic, né? Leonardo DiCaprio. Tem um filme que ele fez chamado Prenda-me se for capaz. Tá aí, o Bolsonaro. É muita cara de pau. Muita cara de pau do cara desse falar na cara dura. Vamos mudar a lei, vai me favorecer. Muda a lei, aí solta um monte de pilantra, deixa um monte de pilantra ser candidato, um monte de ladrão ser candidato, corrupto ser candidato. Mas não era tu que falava tanto contra a corrupção? Quer dizer, que agora, por causa de ti, tu quer liberar todos os corruptos para serem candidatos? Quer que a lei, então, geral. Roubador de merenda da escola, não é, cara que foi inelegível por estupro, cara que roubou, né, lá no gabinete, os rachadores. O Bolsonaro quer liberar para tudo quanto é bandido, para ele ser salvo. Não é interessante isso? Cadê o camarada que dizia que era honesto, que só queria gente honesta? Com essa canetada, ele quer liberar os bandidos todinho da política para que ele se favoreça também. Porque assim ele vai ter a adesão dos outros políticos pilantra, que tem pai, tem mãe, tem primo, tem tio, que são pilantras que estão inelegíveis. Os deputaiada toda, o Ministério Público está investigando esses pilantras, lá das chamadas emendas PIX. Tu tá entendendo? Cadê a ética desse homem? Não tem ética nenhuma. Vale tudo para ele. O importante é que ele esteja fora da cadeia. Vale tudo. Pilantra. Aí olha o que esse outro falou. Hugo Mota, veja. Qual é a sua opinião pessoal sobre o 8 de janeiro? Anistia às pessoas do 8 de janeiro. Olha, primeiro o que aconteceu não pode ser admitido que aconteça novamente. Foi uma agressão às instituições. Agressão inimaginável. Acho que ninguém imaginava que aquilo pudesse acontecer. Agora, querer dizer que foi um golpe tem que ter um líder, golpe tem que ter uma pessoa estimulando, tem que ter apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Não teve isso. Olha só, o desconhecimento é tão grande do Hugo Mota, não é desconhecimento, é descaramento e tentar agradar a ala bolsonarista. Primeiro, quando ele diz que tem que ter um líder, olha essa, estava cheio de líderes lá dentro. Inclusive lideranças bolsonaristas que falavam com Bolsonaro, que falavam diretamente com o gabinete da presidência da República, através do coronel Cid, através de outros coronéis que estavam lá e generais que estavam, tramando o golpe. Como não teve? E o Braga Neto, reunindo com os Kid Pretos para tentar matar o Lula. Então, não tinha apoio das Forças Armadas? Tinha. Eram o Braga Neto, Nós tínhamos também o general Heleno,
Tínhamos ainda, né, através disso, o próprio general Braga Neto que estava junto, mas os outros generais que foram presos agora, o general Menezes, general Dutra. Como é que não havia? Havia, por exemplo, o Garnier, o próprio comandante, né, da Marinha. Garnier disse: vou colocar as tropas na rua. Entendeu? Como que não havia? Não houve de todos, graças a Deus, por isso não houve. Mas dizer que não houve, outra coisa, a tentativa de golpe é tipificada na lei. Tentativa de golpe de Estado, não é o golpe de Estado em si. Porque se o golpe acontecer, quem que vai se livrar? Se o golpe acontecer, como é que nós vamos prender? Se eles conseguiram, se eles venceram, se eles deram um golpe, matam todo mundo, coordenam a justiça que vai os prender. É por isso que o crime é tentativa de golpe de Estado, que também é crime. É como se fosse tentativa de homicídio. Não matou porque houve alguma coisa, mas que quis matar, quis. Como não havia líderes, se o principal líder era o Bolsonaro, que incentivava, e quando viajou, deixou uma armadilha aqui. As próprias pessoas que levaram essa caravana, havia cheio de lideranças. Lideranças ligadas ao bolsonarismo mais radical. E outra coisa, ele diz assim: mas tem que ter um líder, tinha que ter isso, tinha que ter... Patrocinadores são montes. O Supremo Tribunal Federal investigou e sabe de onde veio a grana. Uma parte do próprio Bolsonaro, uma parte do seu Braga Neto, que levava em maleta dinheiro, com certeza também da milícia, e, acima de tudo, dos empresários, amigos do agronegócio e de um camarada que estava ajudando o Bolsonaro a fugir. Entendeu? Que o Bolsonaro pagou de doido, indo para lá, porque pensava o seguinte: vamos ver se o Lula sobe a rampa, se ele vai realmente coordenar, se ele consegue, se não vai haver alguma mudança, porque o clima está armado. Ele queria que houvesse uma manifestação tal, que houvesse uma guerra civil e que o Lula desse, não é, ali, artigo 142, GLO, e aí os seus amigos tomariam poder. Era isso. O general Freire Gomes passou 8 horas na Polícia Federal falando isso. Hugo Mota, você não ouviu que o próprio general comandante do Exército declarou que o Bolsonaro queria dar golpe e o chamou para dar golpe? O nome disso é tentativa de golpe de Estado. Isso é crime. Vamos lá. Ali foram vândalos, baderneiros, que queriam, com inconformidade com o resultado da eleição, demonstrar sua revolta, achando que aquilo ali poderia resolver, talvez, o não prosseguimento do mandato do presidente Lula. E o Brasil foi muito feliz na resposta. O senhor não admite que foi uma tentativa de golpe? As instituições, elas se posicionaram de maneira muito firme. As instituições, se não fosse, né? Não é, o Flávio Dino, Alexandre de Moraes e a inteligência do presidente Lula para não permitir este golpe, a coisa teria saído. Mas é uma tentativa. O senhor está minimizando uma tentativa de homicídio contra o Estado Democrático de Direito. O que o senhor está fazendo, isso sim é crime. É uma apologia até ao golpe. Porque se todo mundo tenta golpe e ninguém vai punido, tentam de novo. É assim que morrem as democracias. O Congresso estava funcionando na outra semana, o Supremo estava aberto, o Palácio do Planalto da mesma... É porque o golpe não efetivou-se. É por isso que o nome é tentativa de golpe, deputado. Então, a resposta ela foi dada. Da mesma forma, você não pode, por exemplo, penalizar uma senhora que passou na frente lá do Palácio, não fez nada, não jogou uma pedra, receber 17 anos. Passou na frente. Eu tô passando na frente aqui, me prenderam. Que palhaçada é essa, pô? Ali houve um movimento. Pessoas que foram pra lá sabiam que o que era pra fazer. Era pra tirar o Lula do poder. Era para dar um golpe de Estado. Achavam eles que o exército daquele momento ia invadir lá para tomar o poder. Foi por isso os incentivou a ir lá. Não foi biblinha, não. E você fala, uma senhorinha. Ele só dá exemplo de senhorinha, tinha um monte de macho. A maioria, 90%, um monte de macharada, troglodita, bombado, bolsonarista que estava quebrando tudo. Inclusive bateu na polícia. Tudo vem com essa palhaçada, utilizar uma pessoa para... tinha uma velhinha lá, uma coisa, a velhinha tá solta já. Né? Aquela velhinha da Bíblia tá solta.
foi solta logo depois. De pena para regime fechado. Há um certo desequilíbrio nisso. Eu acho que há. Agora é o seguinte, o próprio Supremo Tribunal Federal deu a chance de fazer isso com a proposta de não persecução penal. Eu mostrei hoje no vídeo aqui. A proposta era o seguinte: você não quer ser condenado? Você não quer que a justiça continue com esse processo? Nós te damos aqui 3 soluções, 3 alternativas. Primeira, você vai pagar uma multa de R$5.000, vai assinar o documento e vai sair livre daqui, não vai dever nada para a justiça. Você tem esse dinheiro? Não tem? Temos outra alternativa para você. Você tem que ficar 2 anos fora das redes sociais, compartilhando fake news, vendo essas coisas todas, para ver se não te cura. Havia a terceira solução, alternativa, é você fazer um curso sobre o que é democracia, estudar o que é democracia, para você valorizar isto. Então, estas 3 alternativas foram escolhidas para 2/3, foram dadas para 2/3 dos presos. A maioria dos presos quis ficar preso porque o fanatismo ao Bolsonaro e ao mito é maior do que a própria liberdade deles. Então não venha me falar que eles estão sendo injustiçados. Porque a justiça deu, não é, ali uma alternativa, uma chance. Vocês querem isso ou isso aqui? Qual que vocês querem? E eles preferiram o inferno. É como se Deus chegasse para você e dissesse assim: olha, o meu caminho é esse aqui, ó. Você ou permanece no inferno preso aí, ou eu te dou uma alternativa. Só que essa alternativa você tem que ser bom com as pessoas, parar de ser violento, não querer mais quebrar ninguém, não é? E parar de falar bobagem na internet. Você aceita? Não, eu prefiro ficar aqui. Tu tá entendendo? A fala de Hugo Mota é perigosa, não é? Porque eu acho, eu tenho para mim também, que cada pessoa, mesmo as do 8 de janeiro, devem ser, não é, julgadas individualmente. E é assim que estão sendo julgadas. Os seus advogados estão ali. Mas, poxa, se eu tenho uma chance dessa na minha vida, eu sei que eu não cometi nada, só estava lá no meio da multidão, era bolsonarista, mas não quebrei nada, não fiz nada. Vindo para mim essa proposta, eu não aceitar, olha essa, que palhaçada é essa? Não é? Por que eu não aceito? Não é? Porque eu não sou essa maravilha que estão me pintando. Porque se eu prefiro ficar preso do que ali aceitar uma alternativa dessa, então o Bolsonaro virou um Deus para mim. Vocês estão entendendo? Essa é a verdade. Eu peço a ajuda de vocês agora pelo Pix 61 98304 6113. Esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doe em quem doer. Esmaga no like antes de sair. Compartilha o vídeo. Não esquece de compartilhar o vídeo. Se inscreve no canal. Mostra para um monte de gente. As pessoas precisam ver e ouvir isto aqui. Amanhã eu volto. Tchau, pessoal. Grande abraço.